galerinha do sexto ano, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, professor de História. Junto conosco, a professora Giza, fazendo a interpretação de Libras desta aula. Em nome da Secretaria da Educação do Estado do Paraná, sejam todos bem-vindos. Vamos trabalhar o tema a importância do rio Nilo no Egito Antigo. Olha, para não dizer, ou melhor dizendo, até para a atualidade. O rio Nilo é fundamental na região africana do norte e noroeste para os países do Sudão e do próprio Egito atual. Sim, existe um Egito atual. Bora lá, embarque nessa aventura? Eu vou apresentar para vocês os objetivos desta aula. Identificar a importância do rio Nilo para a sociedade e a economia no Egito Antigo. Olha lá, eu trago uma discussão aqui para vocês e eu gostaria que vocês participassem junto conosco desta aula. Você sabe onde está localizado o Egito? Quais os limites do território do Egito Antigo e atual? Olha, o Egito Antigo, claro, teve momentos que o Egito até chegou, 1500, chegou a dominar o período imperial, no Médio Império, né? Chegou até a dominar o Reino Kush, que era uma civilização que estava ali fronteira, né, com o Egito. Teve algumas mudanças, mas em geral esse seria o Egito Antigo, certo? Regiões bem, extremamente voltada para o Rio Nilo, os locais de templos. Vejam que as pirâmides de Gizé estão na parte mais, né, mais próxima do mar Mediterrâneo. Inclusive o Cairo está aqui hoje, né, a capital do país atual, né? E, enfim, ele se limitava ali com a Núbia, que seriam os Cuxitas, a leste do Mar Vermelho, também próximo ao Mar Vermelho, e com o deserto da Líbia. E o Rio Nilo, olha só, onde ele começa, né? É um dos maiores rios do mundo em extensão territorial. Olha, até uma discussão bacana com o professor de Geografia de vocês, professor de Geografia, isso mesmo. Afinal, quem é o maior, qual é o maior rio do mundo? É o rio Amazonas, é o rio Egito, é o rio Nilo. Tem uma discussão bacana aí, alguns geógrafos, um tema aí que eles ficam meio que questionando sobre qual que seria mesmo. O rio Nilo, alguns apontamentos falam em 6.650 quilômetros de distância, outros falam um pouquinho mais, um pouquinho a menos. É um tema bem discutível aí, mas, para não ter erro, é um dos maiores rios do mundo. Atravessa 10 países africanos. Olha que bacana. Quênia, Uganda, Sudão, Etiópia, olha lá, Egito. Por que ele foi tão importante para os povos egípcios na antiguidade? Ah, outro ponto importante. Gente, isso aqui é um mapa. É uma representação cartográfica. O planeta Terra, isso é muito bom reforçar, ele é redondo. Isso é um ponto muito importante. Outra coisa, ele não é plano. Outra coisa, não tem no universo o que está para cima e o que está para baixo. Isso daqui é uma representação cartográfica. Então sempre parece que o Rio Nilo está para cá, ele está descendo, né? Pelo contrário, ele está começando a região ali da Tanzânia, ali na região do Congo, e ele vai desaguar para o mar Mediterrâneo. Não tem, nós estamos olhando o mapa que os cientistas, pesquisadores, especialistas acham melhor esse formato. Não é o único, tem uns mapas inclusive chamados cônicos aí, bem interessante aí para você discutir com o seu professor de geografia. Hoje eu estou bem em história e geografia, né? Vocês viram? Bacana. Inclusive é bacana discutirmos os temas com outros professores, levar o que você estudou na história com outros professores também, é bacana isso. Afinal, história está em tudo, absolutamente tudo. Ah, professor, até na matemática? Claro, e a origem da matemática? Ué. Bom, voltando aqui, ele não está descendo, ele está subindo, porque não tem nem descer e nem subir. Isso aqui é uma representação. Então nós temos que imaginar o mapa redondo, melhor dizendo, o planeta, não assim e muito menos assim. Isso aqui é uma representação para nós entendermos melhor a África. Mas não significa que ele está descendo, pelo contrário. Ele deságua no mar Mediterrâneo aqui na parte norte da África, não parte alta, cuidado. E aí, já que nós estamos falando de deserto e do Rio Nilo, a agricultura foi fundamental para os povos, né, da antiguidade mudarem, transitar, ou melhor, mudar,
da vida nômade, da vida de caça, pesca e coleta de frutos, para uma vida sedentária. A agricultura possibilitou tudo isso. Inclusive tem uma teoria arqueológica que acredita que foram as mulheres quem observaram que dava para dominar, manipular as plantas, ou seja, desenvolver a agricultura. Por quê? Porque os homens estavam voltados para a caça, tinha uma divisão de tarefas, as mulheres estavam responsáveis pela coleta de frutos, né? Coleta de frutos e raízes. Bom, além dessa teoria, achei muito bacana, né? Poxa vida, ela vai fazer umas mudanças radicais na vida dos seres humanos. Aí não importa homens e mulheres, né? Todos eles. Por quê? Porque com o sedentarismo vão surgir as primeiras moradias, depois vão, poxa vida, se desenvolver para se tornarem as primeiras vilas, e com o tempo essas vilas vão surgir as primeiras cidades, certo? Bem resumidamente. E essa nova vida sedentária, com as primeiras habitações paradas, fixas num lugar, porque agora você plantou, você tem a sua alimentação garantida naquele local, sempre próximo das margens do Rio Nilo, porque é lá que vai acontecer a agricultura. Agora vamos para a nossa primeira atividade desta aula. Qual era a principal atividade econômica da civilização egípcia na antiguidade? Daqui a pouquinho nós voltamos e corrigimos junto essa. Voltamos, bora lá? Então, o professor Roberto falou sobre a agricultura, falou sobre a proximidade do Rio Nilo, né? E dá para nós colocarmos aí que um dos principais alimentos, inclusive, que eles plantavam eram os cereais, o trigo, a cevada, inclusive o sorgo também muito plantado no Egito. Voltando aqui para a agricultura. Com a agricultura surgem novas tecnologias, novas ferramentas que os seres humanos vão ter que precisar fazer. Sim, extremamente primitiva, vamos falar uma enxada. Poxa, inclusive um tema aí de um símbolo atual. Ah, o cara é caipira, o cara é roceiro. É, meus amigos, mas respeitem a enxada. Graças a ela que nós temos alimento até hoje nos nossos pratos para que surgissem novas profissões, aliás, melhor dizendo. Vamos imaginar a enxada agora na antiguidade. Bem primitivo, duas madeiras, né? Um cipó ali amarrado, pronto. Você já tem a tua primeira enxada. Com o tempo, os egípcios perceberam que dava para melhorar essa enxada e desenvolver em pedras, né, e
também com cipó, ali com cabo de madeira e em pedra, ferramentas de pedra. Uma que me chama muita atenção é essa imagem com o arado. Ele é de madeira. Vocês já ouviram falar no arado? É uma invenção egípcia. Já ouviram falar? Ouviram falar? Quem é do campo já ouviu falar no arado? Hoje nós temos tecnologias, arados de disco, né, que servem também para trabalhar na agricultura. Ele serve para remexer o solo, para que depois o agricultor vai ali e joga a semente. Claro que hoje existem maquinários para fazer isso. Mas no Egito Antigo, eles passavam com o boi puxando o arado de madeira, ainda não inventado de ferro ainda, e depois vinha um outro agricultor egípcio passando ali, jogando a semente, né, do seu saquinho, jogando a semente no chão. Vamos lá, sempre próximo das margens do Rio Nilo, porque com as cheias o Rio Nilo inundava, é uma coisa natural, todo o rio transborda, desde que em condições, etc., que não tenha também um trabalho humano ali contendo essas inundações. Hoje tem tecnologia de escavação, desassoreamento, eles aumentam o leito do rio, tem um monte de coisa. Mas desde que o ser humano não consiga matar o rio, né, como nós temos alguns rios, infelizmente no Brasil, que conseguiram, a pasmo, né, comemorar, porque encontraram um casal de carpas, ou seja, conseguiram matar o rio a ponto de não ter peixes. Tem uns rios aí no Brasil que chegaram a comemorar porque encontraram um casalzinho de carpa, gente. Vocês terem uma ideia. Que noção, se não foi alguém que soltou lá para tirar foto, né? Eita, que beleza, né? Pô, tudo pode. Mas desde que o ser humano não consiga matar o rio, é muito comum que todo rio tenha uma riqueza impressionante no seu leito, né? No seu solo. Material orgânico, o que é isso? O peixe que morreu, algas, plantas, tudo que vai, material orgânico, sedimento que vai ficando ali. Com o período das cheias, ele iria subir o seu nível de água, transbordar e alagar nas margens, adubando de uma maneira natural as margens do solo, né, para o plantio da agricultura. É exatamente ali que o egípcio vai aprender a desenvolver a agricultura. Bom, se tem um lado bom, tem também um lado ruim, porque ele vai ter que aprender a dominar essa água, essa inundação, porque acabou de plantar, vem outra inundação e destrói. Vai ter que aprender a ter água para mais tempo, aproveitar ali o período da cheia, porque em alguns períodos, em alguns locais do Rio Nilo, ele chega até a secar, isso é verdade. Então ele vai aprender a ter que desenvolver um reservatório de água. Ele vai ter que aprender a fazer uns muros de contenção, barragens, para segurar um pouquinho o Rio Nilo em um outro local. Curioso. Claro que hoje temos cimento, que hoje nós temos tecnologia, que hoje nós temos satélite para apontar onde que pode, onde não pode. Hoje está fácil. Mas e há 8.000 anos atrás? E há 4.000 anos antes de Cristo? Que os egípcios já sabiam fazer tudo isso. Diques, canais de irrigação, para poder alagar, ou melhor, irrigar outras localidades. Isso é um conhecimento humano impressionante. A agricultura é o que dava o ritmo da vida no Egito. De junho, né, a meados de novembro, o rio estava, né, no período das cheias, inundava o vale e não dava para se plantar. O que eles faziam? Era o período da corvéia. Os agricultores tinham que trabalhar, né, nos governos dos faraós para construir seus monumentos. Vamos lá, eu agora tenho uma atividade aqui falando sobre o Rio Nilo, esses períodos da cheia, os períodos de seca que o professor Roberto comentou. Observe o gráfico, olha lá, junho, olha lá como é que está o nível da água. Olha lá que vai subindo em agosto, setembro, outubro, novembro está no pico. Período de cheias, ó, 25 pés. Pés, até poderia ter dado uma pesquisada, né, para trazer para vocês, cada pés, o que seria de metros, né, para nós termos uma noção quanto que o Rio Nilo sobe até novembro. E depois ele vai descendo. Olha que bacana, chega maio, ele está quase em junho aqui, ó, chegando a quase 3 pés aqui de altura. A partir disso, você observe o gráfico e identifique o mês que as águas começam a subir, o mês que as águas chegam ao ponto mais alto e o mês em que as águas começam a retornar ao seu leito. Daqui a pouquinho nós voltamos, corrigimos junto.
Voltamos. Claro que eu precisei recorrer aí a uma ajudinha dos bastidores, mas fui pesquisar um pés, ou melhor dizendo, 5 pés, representaria 1,5 m, 1,50 m. Então 10 pés, aproximadamente 3 metros de altura, viu? De altura. 15 pés daria então aí uma média de 4,5, 20 pés daria 6, 25 pés daria 8 metros, é isso mesmo. Já estudei em algum lugar que realmente o Rio Nilo, em alguns pontos, né, em todo lugar, chega a subir 8 metros de altura. Se ele inundar e passar do nível ali do solo, ele arranca tudo que tiver na frente. Por isso que os pesquisadores falam que até uns mitos, né, lendas, né, colocam o Rio Nilo como um local sagrado. Isso daí está na mitologia egípcia, isso é verdade, né? Não por acaso é ali que o Osíris vai ser montado, né? Depois que foi jogado seus pedaços, quem já ouviu falar na mitologia aí, a sua esposa Ísis encontrou os pedaços, juntou tudo lá e montou o deus do mundo dos mortos, né, Osíris. Olha lá. Tirando a mitologia de lado, mas se coloca que o Rio Nilo é como se fosse um caos. Ele se coloca em algumas passagens, né, mitológicas egípcias, que colocam o Rio Nilo como um poder extraordinário, que tem que se rezar muito para o deus, né, Horus, para o faraó, para que o faraó possa abençoar a agricultura deles e que aumente o Rio Nilo até determinado ponto, porque se passa, é dor de cabeça para os agricultores. 8 metros em novembro, imagina a dor de cabeça. Vamos lá para a resposta. O mês que as águas sobem, julho. O mês que as águas chegam ao ponto mais alto, outubro. E o mês em que as águas começam a retornar ao seu leito, novembro. Certo? Na verdade, em novembro ele também está no ponto ali mais alto, né? Ele está ali fazendo ali aquela transição de novembro. E aí vem a famosa frase. Tem um cara famosíssimo aí da história, o nome dele era Heródoto. Pois é. E o Heródoto, ele é grego e ele adorava passear para contar as histórias da galera aí. E uma vez ele saiu da Grécia antiga e foi no Egito, isso no século 5 a.C., gente. 500 anos antes de Cristo aproximadamente. E ele foi visitar o Egito e ele ficou com uma baita dor de cotovelo quando ele viu aquelas pirâmides fantásticas, os palácios do faraó, o Rio Nilo daquele tamanho. E também se surpreendeu com o tamanho do nível de desenvolvimento da civilização no meio de um deserto. É aí que ele lançou uma pérola aí da história. Ele falou o seguinte: o Egito é uma dádiva do Rio Nilo. Agora eu trago algumas discussões sobre essa frase. Essa afirmação coloca que o Rio Nilo possibilitou o desenvolvimento do Egito, que cresceu às suas margens. Vocês conhecem a palavra dádiva? Sabiam que significa presente? A palavra dádiva é presente. Então, o Egito é um presente do Rio Nilo. O que os pesquisadores atuais tentam não menosprezar a frase, ou pelo contrário, melhor dizendo, aproveitam a frase e discutem ela se realmente foi tudo isso. O Rio Nilo foi fundamental, isso é indiscutível, mas somente o Rio Nilo fez todo aquele desenvolvimento, aquela agricultura. Acabamos de falar do caos que o Rio Nilo, 8 metros de altura. Então, os seres humanos aprenderam a ter que desenvolver os canais de irrigação, aprender a fazer muros de contenção para não alagar as suas habitações, porque eles construíam suas casas próximas do Rio Nilo. Olha o tamanho da dor de cabeça. Tiveram que aprender a fazer barragens, diques, para segurar a água do Rio Nilo em alguns lugares, para não perder a água em outro local, ou não deixar perder o período da cheia, para ter água durante todo o ano. Eles aprenderam a manipular, a dominar as águas do Rio Nilo. Trabalho de seres humanos. É isso que o Heródoto não percebeu na sua viagem no século 5 a.C. Oração ao Rio Nilo, salve! Tu, Nilo, que te manifestas nessa terra e vens dar vida ao Egito. Gente, só tem Rio Nilo aqui, hein? Misteriosa a tua saída das trevas. Meu Deus, não é não, né, gente? Saiu lá do Congo. Neste dia que é celebrada ao irrigar os prados criados pelo Deus Ra, tu fazes viver o gado, tu fazes
beber terra, tu fazes sair leite de pedra, não! Senhor dos peixes durante a inundação, tu crias o trigo, tu fazes nascer o grão. Gente, o Rio Nilo faz tudo, gente, não precisa de ser humano nenhum. Será mesmo que isso é verdade, cara? Olha lá o que essa oração está valorizando e esquecendo o trabalho do ser humano aí. Se paras a tarefa porque o teu trabalho, tu existe e cai na inquietação. O rapaz, não precisa fazer nada, o Rio Nilo faz tudo. Surge, olha a importância do Rio Nilo, mas o trabalho dos seres humanos. Sim, precisaram aprender a conter as cheias dos Rio Nilo. O senhor Roberto comentou sobre isso. E redirecionar o caos, a destruição, 8 metros, né? Por causa das enchentes para a produção de alimento, com construção de canais, diques, muros de arrimo, muros de contenção, reservatórios de água, e com o tempo na liberação de mais terras ocorreu o crescimento de agrupamentos humanos até o desenvolvimento de cidades mais complexas. Por que Heródoto afirmou que o Egito Antigo é uma dádiva, um presente do Rio Nilo? Essa afirmação está correta? Contempla o trabalho humano no desenvolvimento do Egito? Explica essa daí, daqui a pouquinho nós voltamos. Voltamos, bora lá. Heródoto supervalorizou, né, a importância do Rio Nilo. É verdade que o deserto Saara traz dificuldades para se plantar naquela região, mas também não é, infelizmente, a frase esquece o trabalho humano no domínio das cheias e inundações periódicas do Rio Nilo. Vimos nessa aula, galera, a importância do Rio Nilo, mas vimos também a importância do trabalho humano, inclusive com a famosa frase do Heródoto, que desconsidera o trabalho humano na construção da vida social, da história do Egito Antigo. Galerinha do sexto ano, sem palavras para agradecer a todos vocês que estiveram junto conosco nesta aula. Foco nos estudos aí, força, fé no coração, até a próxima!